A paz do Senhor. Quero aqui compartilhar uma palavra da parte de Deus com os irmãos que se encontra no livro de Lucas, capítulo 5. O tema do texto diz: a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Eu vou ler alguns versículos. O primeiro versículo diz: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas porque o Senhor está mandando, eu lançarei a rede. E assim ele fez, né? Ele foi lá para o meio do lago, lançou as redes, e quando ele puxou, veio muito peixe. Veio tanto peixe, que quase que o barco dele ia a pique. Quase que afunda o barco dele. Ele teve que chamar o outro barquinho que estava ancorado lá no lago, né? Para ajudar, para dividir os peixes, que era muito peixe. Né? E aí, quando eles chegaram na margem do lago, ele se prostrou, que aqui no versículo 8 diz, né? Aqui, ó. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E aqui no versículo 10, diz: E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Aqui, né, ele ficou tão maravilhado com aquele milagre, porque foi um grande milagre que aconteceu, né, que ele viu, que ele presenciou, que ele, né, o Senhor fez esse grande milagre na vida dele, e ele ficou muito feliz, mas ele falou para o Senhor: ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador, eu sou imerecedor desse milagre, eu não mereço esse milagre. E aí o Senhor falou para ele que ele não ia mais ser pescador de peixe, mas que ele ia ser pescador de homem. E aí, o que foi que ele fez? Ele abandonou tudo, ele puxou o barco dele para cima da terra, né? E largou tudo e foi seguir a Jesus, né? De tão maravilhado que ele ficou. Ele poderia muito, ele sendo um homem, né? Um pai de família, né? Ele era um pescador profissional. Ele era, a vida dele era pescar. Ele pescava aqueles peixes para vender, né? Para sustentar a família dele. E Jesus, ele conhecia Jesus, porque Jesus já tinha curado a sogra dele. Lá na vila de Cafarnaum, que era um vilarejo de pescadores, que ficava às margens do mar da Galileia, ele já havia curado. A sogra dele estava com uma grande febre, ela estava com muita febre, deitada numa cama lá, com muita febre, né? E aí Jesus entrou lá e curou ela. Ela ficou curada daquela febre que ela estava muito, que era capaz dela morrer daquela febre, né? Mas Jesus curou ela daquela febre. E aí então ele conhecia Jesus. Ele sabia que Jesus era um filho de carpinteiro. Ele sabia que Jesus já tinha trabalhado muito tempo com o pai dele como carpinteiro, né? E ele poderia muito bem falar. Ele poderia falar, né? Mas quem é o Senhor? Eu sei que o Senhor é um profeta. Só com ele, né? Eu acho que ele poderia pensar, mas ele não pensou dessa forma. Mas ele poderia ter pensado, ter falado, né? Mas eu sou profissional, eu sou um pescador profissional. Se eu tô falando que eu passei a noite toda pescando lá no meio e eu não apanhei nada, é porque eu tô falando a verdade. Porque eu sou um pescador profissional. Ele poderia muito bem falar isso, né? Eu pensar. E o Senhor é profeta, mas o Senhor entende de carpintaria. O Senhor é filho de carpinteiro, trabalhou como carpinteiro. Então o Senhor não entende de peixe, né? Ele poderia muito bem falar isso: o Senhor não entende de pescaria. Mas ele não pensou e nem falou dessa forma, né? Ele obedeceu, ele ficou muito maravilhado e ele falou: Senhor, se afasta de mim, que eu sou um pecador. Eu sou um pecador, eu sou um imerecedor desse milagre. Mas o Senhor, né? O Senhor falou: não, você vai ser pescador agora de homens. E ele simplesmente largou tudo, deixou tudo e foi seguir a Jesus. Ele obedeceu o Senhor, né? E trazendo assim para nós, assim, que por muito pouco, por muito menos que o Senhor nos pede hoje em dia, nós não fazemos. Nós duvidamos, nós procrastinamos, nós desobedecemos, né? Nós somos teimosos
que muitas das vezes o Senhor está falando conosco para fazer alguma coisa, fazer as coisas que Ele manda, nós não fazemos, e aí por isso nós pagamos preço, e pagamos preço, e pagamos preços, e nós não sabemos porquê, muitas das vezes que nós estamos pagando preço, que as portas se fecham, é na área financeira, é uma doença que chega, é aperto daqui, aperto dali, e a gente não entende porquê, muitas das vezes a gente, é por isso, é porque o Senhor nos manda fazer alguma coisa, né, o Senhor nos escolhe para uma obra, o Senhor pela sua graça e misericórdia, porque Ele não precisa de nós precisamos dele, né? Mas Ele, pela sua misericórdia, Ele nos escolhe para fazer uma obra para Ele, né? E nós somos desobedientes. Nós não fazemos do jeito que o Senhor manda, nós não fazemos como Ele pede, mas será que foi mesmo? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que vai ser bom pra mim? Será que vai dar certo? Será que não vai? Se o Senhor tá mandando, nós temos que fazer. Eu tiro pra mim, né? Porque a palavra, primeiro ela vem pra mim, primeiro eu recebo, né? Pra depois eu passar. Então, para depois eu dividir com os irmãos. Então eu tiro por mim, que eu já paguei tanto preço, portas fechadas, é doença, é coisa que aperta daqui, aperta dali, é na área financeira, é na área sentimental, em tudo. E eu, meu Deus, por que tá acontecendo esse vento? Por que tá esse grande vento na minha vida? Por quê? Mas quando o Senhor, Ele não deixa a gente sem resposta. Ele nos responde. Basta nós fazermos o jejum, basta nós buscarmos a presença dele, né? Levantarmos de madrugada para orarmos, e Ele nos responde por que nós estamos passando por aquele vento. E o Senhor já tem falado muito comigo sobre isso, né? E um dos ventos que eu tenho passado é sobre falar da palavra dele, é sobre pregar o evangelho, pregar a palavra dele, falar da palavra dele, que às vezes eu me omito, às vezes Senhor, eu não sei, Senhor, eu não tenho coragem, Senhor, eu não sei falar, e é assim que eu faço, né? E aí eu passo prova em cima de prova, e aí eu vou aos pés do Senhor, e o Senhor me responde, porque Ele não deixa ninguém sem resposta. Ele responde, Ele fala por que nós estamos passando, né? E aí, o que nós devemos fazer, que nem Pedro fez, né? Igual Pedro ele largou tudo. Ele tinha muita gente que dependia dele, né? Ele tinha pessoas que dependiam daquele trabalho dele, ele tinha. Mas ele largou tudo, porque ele sabia que o mestre, que o Senhor era um Deus que fazia milagre, um Deus que, se Deus chamou ele para ser discípulo, né? E ele sabia que o Senhor ia cuidar dos dele. Ele sabia que o Senhor ia cuidar dele. Então é isso que nós temos que fazer. Quando o Senhor nos manda fazer alguma coisa, nós temos que fazer. Manda nós fazermos a obra dele, nós temos que acreditar, porque é para o nosso bem, né? Ele que vai nos vestir, Ele que vai nos calçar, como ele nos calça, nos veste, Ele nos sustenta. É Ele que faz. É sempre Ele, né? Todo tempo é Ele que faz na nossa vida. Então que nós venhamos obedecer quando o Senhor nos mandar, né? Fazer, para que nós não venhamos passar tantas provas na nossa vida, para que nós não venhamos passar tanto aperto, e é por isso, né? E graças a Deus que quando nós estamos passando muito aperto, o Senhor porque o Senhor está dando chance para nós. O Senhor está nos dando chance de não desistir de nós, né? Porque tem muitos que Ele desiste. Uns Ele não desiste, Ele vai, não, eu te escolhi para fazer essa obra para mim, eu te escolhi para fazer isso, você vai fazer, querendo ou não, você vai fazer. Você vai passar por prova, você vai passar por desertos, você vai passar, mas você vai voltar pro caminho e você vai fazer o que eu tô mandando você fazer. Ele faz dessa forma, pela sua misericórdia, né? Mas tem uns que ele tira, eu te dei essa obra para você fazer, mas você tá procrastinando, você tá desobediente, você não quer fazer, então eu vou tirar das suas mãos e vou colocar na mão de alguém que queira fazer. Foi assim que ele fez com Saul, né? Com o rei Saul. Ele tirou, né? Saul era o rei, ele mandou Samuel ungir Saul como rei. Só que Saul, ele queria fazer as coisas do jeito dele. Saul era desobediente, Saul só queria fazer as coisas do jeito dele. E aí o Senhor tirou, né? A unção de rei, tirou, né? A unção de rei e mandou que Samuel fosse ungir, né? Davi. E então o Senhor desistiu de Saul. O Senhor tirou a sua presença de Saul. Ele nos ama. Quando ele faz isso, né? Quando ele tira, ele ama, ele quer salvar, ele quer salvar, ele nos ama do mesmo jeito. Mas ele tira aquela obra das nossas mãos quando nós não queremos fazer, muitas das vezes, né? E tem outras pessoas que ele não desiste, que ele não, você vai fazer, nem que você pague preço, nem que você passe por aperto, mas você vai fazer, porque eu quero que você faça. Foi assim que ele fez com Jonas, né? Ele mandou Jonas ir lá em Nínive pregar a palavra dele, pregar o arrependimento naquela cidade.
Mas Jonas não quis. Jonas falou, eu não vou lá, porque aquele povo lá é um povo muito, muito desobediente. É um povo que não vai querer ouvir a palavra de Deus, então eu não vou nem perder meu tempo em ir lá. E ele desobedeceu o Senhor. E ele foi para outro lugar. Só que no barco que ele foi, né? O Senhor mandou um vento. E aí os tripulantes descobriram depois, né? Mais tarde, que era por causa de Jonas, que estava lá no barco, que estava bem tranquilo, e ele estava até dormindo, né, bem tranquilo, lá no fundo do barco, e o povo jogando as coisas para fora, com medo daquele tão vento que estava muito forte, que o barco ia afundar se eles não vão lá embaixo, né, lá embaixo onde Jonas estava dormindo, e chamaram Jonas, e Jonas, vem cá, quem é você? Você está vindo da onde? E Jonas falou que aquele vento que estava se levantando, Jonas sabia que era por causa dele. E Jonas falou, não, pode me jogar no mar, porque é por causa de mim que está acontecendo isso. E foi dito e certo, né? Quando eles jogaram Jonas no mar, o mar se acalmou. E aí, o que foi que aconteceu? O Senhor permitiu que um peixe engolisse Jonas e o peixe vomitasse Jonas lá na praia de Nínive, né? Então, quando o Senhor, tem pessoas que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, porque ele precisar, ele não precisa. Quem precisa dele é nós. É nós que precisamos dele. Mas ele, pela sua graça e misericórdia, ele não desiste, né? A pessoa paga preço, a pessoa fica na prova ali, no aperto ali, mas o Senhor não desiste. Não, você vai fazer, eu não desisto de você, é você e pronto, acabou-se. Enquanto você não voltar pro caminho, enquanto você não me obedecer, você vai continuar pagando preço. Até você me obedecer, até você voltar e fazer o que eu tô mandando você fazer. O Senhor fala desse jeito, né? E foi assim que ele fez com Jonas. Mas tem uns que ele faz, que ele tira aquilo tira aquela obra da mão da pessoa e entrega a obra na mão de outra pessoa que queira fazer, né? E aquela pessoa fica do jeito que ela quer, né? Mas aí ela começa e pronto, ela fica, né? O Senhor ama, o Senhor, né? O Senhor quer o melhor, mas a pessoa foi desobediente. E aí ela fica por conta. Então é muito bom quando nós obedecemos. É muito bom quando nós sofremos o baque, sofremos o aperto, sofremos as provas, passamos pelas provas, né? E que nós venhamos nos arrepender antes do pior acontecer, né? E que é isso que tá acontecendo comigo, né? Muitas das vezes eu tenho sofrido, sabe, aperto, prova, e o Senhor, que por que tá acontecendo isso, e aí nada que o jejumzinho não resolva, que nós vamos pros pés do Senhor, nós jejuamos, nós buscamos, nós oramos, entramos, levantamos pela madrugada para pedir pro Senhor, porque o Senhor não deixa a gente sem resposta, ele não responde, ele não deixa ninguém sem resposta, ele responde, ele fala. Ele fala conosco, basta nós apurarmos nossos ouvidos para ouvir o que ele está falando, né? Porque, e nós ouvimos ele quando nós jejuamos, nós buscamos a presença dele, nós vamos orar, levantamos de madrugada para orar, ele nos responde, ele nos fala por que nós estamos passando por aquilo. E aí nós temos só que voltar, né? Voltar pro caminho e ficar na posição e fazer aquilo que ele está mandando. É isso aí, eu falo por mim, porque isso aí eu tenho acontecido muito isso comigo. Eu tenho passado por muitos perrengues na vida, eu tenho passado por muitas provas, muitos ventos que têm se levantado contra a minha vida. E muitas das vezes eu sou teimosa, sabe? Teimosa, o Senhor tá me mandando fazer e eu fico procrastinando. Eu fico, meu Deus do céu, mas eu não sei falar, mas eu não sei fazer, E o Senhor fala, enquanto você estiver desse jeito aí, você não vai sair dessa prova, minha filha. Então, se ajeite, minha filha, se conserte, minha filha, volte pro trilho, minha filha. Faça o que eu tô mandando, minha filha, né? Enquanto a gente não faz o que ele tá mandando, a gente não sai, aquele vento não cessa na nossa vida. Ele permite que o inimigo lhe haja. O inimigo ele só faz as coisas, só age na nossa vida quando o Senhor ele dá o aval. Quando o Senhor fala, tá bom, pode, só não toca na vida dela, só não ceifa a vida dela, mas pode tocar, toca na finança, toca, como ele fez, né, com Jó, né? Jó, ele falou para que o inimigo tocasse na vida de Jó, mas só não tirasse a vida dele, mas tocasse nas finanças, tocasse em todas as áreas de Jó, né? Então é assim que o Senhor faz muitas das vezes com a gente. Mas por que isso acontece na nossa vida? Pela desobediência. Se nós fosse igual Simão Pedro, né? Que Simão Pedro ele obedeceu no mesmo instante. No mesmo instante, Simão Pedro obedeceu. Ele não pensou na família dele, não pensou nos parentes, não pensou nos meus filhos, na minha mulher, no meu pai, na minha mãe, nas pessoas que dependem de mim. Ele não pensou nisso, porque ele sabia que o mestre ia cuidar. Ele sabia que assim que o Senhor estava fazendo na vida dele, o Senhor ia fazer na vida dele, né? Então, que nós venhamos obedecer ao Senhor, para que nós não venhamos passar tantas provas, tantos perrengues da nossa vida. Era isso que eu tinha para falar com os irmãos, para dividir com os irmãos.
E eu agradeço a oportunidade a misericórdia do Senhor na minha vida. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui falando da palavra de Deus, dividindo com os irmãos, né, um pouco das minhas experiências com o Senhor, na presença do Senhor. E é isso. Que o Senhor venha abençoar nossas vidas grandemente. Deus abençoe a todos.